Pronto. Talvez só nós dois agora, hein? Agora foi. Saiu. Voltamos. Saiu, oh, meu Deus do céu, tá vendo? Mas ela não salvou, cara. Perdi aquele trecho todo nosso lá. É mesmo? Mas fica tranquilo. A gente vai. É a falta Vamos de. falando, vamos conversando aí. É a falta de Ali já voltou habilidade. aí. Habilidade moderna. O pessoal tá entrando É aqui. feio demais, né, cara? Então tá, é isso mesmo. A gente evitar restringir demais na criança, porque vai ter um backlash ali, vai ter um rebote ali que não é interessante, a gente não quer, né? O ideal é fazer educação alimentar mesmo. Você ter uma vamos dizer, modificar os hábitos alimentares mesmo, né? Sim. Vai chamar a Mari para ajudar a gente É, aí. mas não adianta, é lá no Pedro, aqui no meu, a Mari já tinha resolvido. A Mari é minha filha. A Mari é resolvido, certeza. Não, pode mandar, Imagina, Vitor. Vitor, pode mandar. É que Tô- eu vou vendo lá. É, Ô, Pedro, e eu assim, tô aqui com outra, uma criança aqui querendo brincar. outra coisa Hum. assim, como é que faz uma abordagem ao adolescente que ele tá obeso, que ele tá difícil? Porque eu, pelo menos no consultório, eu atendo a partir de 12, 13 anos, a gente vê que o adolescente é aquele cara que meio que vive no limbo, né? Porque ele se acha grande para ir no pediatra, mas ele É, não vai no médico de adulto ainda, né? Então a gente sabe que a gente tem os ebiatras, fazem um exatamente. trabalho muito bacana, mas que não é uma rotina ter pediatra para todo mundo, não é uma coisa fácil, né? Como é que Não é faz isso? frequente, Quer né? dizer, como é que é essa abordagem de um paciente que é meio que excluído do mundo médico, né? Porque o pediatra já acha ele grande e o médico de adulto acha ele pequeno, e ele fica ali também. Eu acho que isso também é um fator importante para ele não tratar direito essa obesidade dele, né? Com certeza. Você, eu abro muito consultório para atender até 16, eu atendo até 16, é o meu clássico lá no consultório mesmo. Mas você vai ver que a frequência de atendimento do pediatra é menor, né? Acaba que tem um pouco também daquela conduta que, quando você vai no pronto-socorro, as mães estão bastante acostumadas a ir no pronto-socorro, o pediatra atende até 12, então a mãe passa a achar que até 12 o pediatra, mas não, a gente atende até 16, até 18 mesmo, a gente atende. Então a gente acaba abrindo bastante para que eles venham, sabe? Mas é uma abordagem que você tem que ser muito criteriosa, né? Você tem que ter muita jogo de cintura, porque, por um lado, ele é um indivíduo, certo? Então ele tem as próprias preocupações, ele tem as próprias formas de abordar ali, de ver o mundo, e muitas vezes a gente tira um momento a mãe da sala, para você poder entrar nos assuntos mais íntimos ali, que pode acontecer, né? E depois a gente até tira o adolescente da sala para conversar com a mãe, porque tem coisas que a mãe não fala na frente do adolescente que ela quer falar na sua frente. E depois a gente tenta juntar todo mundo de novo, para poder ter uma história completa, né? Aquela história, né? Tudo tem três lados, né? Meu, o seu e da verdade. Então a gente diminui muitos fatores aí para tentar mediar nessa família aí os problemas que podem estar ocorrendo com relação ao adolescente. Porque muitas vezes o adolescente fica menos preocupado com a saúde, sim, né? Não vai pensar em, vou fazer o meu check-up anual, não vai fazer. Mas se ele tem uma condição em que a mãe traz para você, você tem que aproveitar aquilo o máximo possível para você ter uma dinâmica mais que consiga fazer o seu trabalho, né, de instruir o paciente, instruir o adolescente ali numa situação assim. Por exemplo, se na hora que você tira a mãe ali, mamãe, o negócio é o seguinte, como ele já está maiorzinho, já está moço, você aguarda um pouquinho lá fora, eu vou conversar um pouquinho com ele para ver o que está acontecendo. E nesse momento a gente joga tudo. A gente joga como é que está indo na escola, você se dá bem com seus amigos, você
como que é na turma, você conseguiu estudar, como é que você está, o círculo social. É essa hora que a gente joga tudo. E aí, querendo ou não, isso aí acaba puxando a obesidade, né? Porque conforme você falou, é muito difícil você já chegar de cara, né? Ó, você tá gordinho, o negócio é o seguinte. Não, porque eu já perdi o paciente aí, né? Sim. Então eu tenho que tentar construir uma relação de confiança para que ele venha soltar isso aí. Aí a gente joga pro lado. Às vezes, quando está numa obesidade maior, né, que nem os casos aí que já tem indicação da cirurgia, muitas vezes a família já vem direto com a queixa, né? Todo mundo já vem com a porta escancarada. O negócio é o seguinte, ele está assim, assado, teve obesidade, eu quero ver o que a gente pode fazer, tá? Mas na grande maioria dos casos, quando a gente vê que é um caso uma obesidade mais leve, um sobrepeso, um MC não estourado ainda ali numa linha mais tolerante ali, a gente tem que tentar atrair esse paciente para ele entrar nesse assunto com a gente. E aí inicia a abordagem de tratamento, de terapêutica, de diagnóstico e tratamento. Né? Então, é uma forma mais, como diz o outro lá, ela é mais melindrosa, né? Mais de A manhã, gente, assim, você tem que ter a mais de gente manhã para chegar. quando recebe o adolescente, né, interessado em cirurgia bariátrica, a gente tem esse cuidado também todo, inclusive na preparação do psicólogo, né, da psicóloga, de ter consultas. A gente tenta também ter consultas individualizadas com o adolescente, até para a gente entender se o desejo da cirurgia é do adolescente, é da família, ou se é de ambos, que é o ideal, né? Que a gente pega muito isso, na verdade. O adolescente, ele quer emagrecer a qualquer custo, porque ele quer fazer parte do grupo, ele quer fazer parte do time, né? Mas ele não entende as consequências que isso vai ter. Ou a gente tem muito os pais que querem que a criança emagreça para não passar que o filho é obeso, que eles que não souberam lidar e não souberam cuidar, né? E na verdade, as duas situações são ruins, né? A gente precisa ter que estejam todos falando da mesma língua e buscando uma melhor qualidade de vida e uma vida melhor para a criança do que, eu quero resolver o meu problema ou ele quer resolver o dele, mas eu não estou muito afim de ajudar e ele também não está muito afim de ser ajudado. Então, eu acho que essa abordagem e deixar o adolescente se expressar, isso é fundamental para a gente entender o que ele quer e se ele está entendendo o que vai acontecer com esse processo todo, pensando aí na questão da cirurgia, né, que vai mudar uma série de coisas. A cirurgia você tem um cuidado pro resto da vida. Né? Exato. Assim como a obesidade, mas a cirurgia mesmo a pessoa tem que ter um cuidado ali pro resto da vida. Né? Sim, precisa saber que são mudanças para o resto da vida, né? E aí a gente tem que ver que isso tem dois lados. Tem o lado bom, que a pessoa vai fazer uma melhor qualidade de vida, vai se sentir melhor com o grupo, a questão psicológica, mas que ela tem uma doença tratada ou em tratamento para cuidar com a cirurgia. Então, precisa entender também que a cirurgia tem um preço. E eu acho que a cirurgia no adolescente, a gente precisa tomar cuidado, porque é uma fase da vida que o cara vai ter muita oportunidade e muita experiência. Então, o cara entra na faculdade, vem a questão de bebida alcoólica, vem a oportunidade de exposição a drogas, e a gente sabe que obesidade e compulsão são coisas muito próximas, né? Então, a gente precisa também ter isso claro com a família, para que a gente saiba que ele precisa estar tratando com o psicólogo continuamente, para que ele não escolha uma outra compulsão ruim, né? Porque ele vai escolher a compulsão do exercício, da saúde, mas que é uma fase da vida que a gente tem opções para todos os lados, boas, ruins, mas a gente precisa entender hoje, achar que o adolescente ou o adulto jovem não vai ter contato com álcool e droga é hipocrisia, né? Então, isso também é um ponto que a gente precisa Tapar o sol com a pensar peneira, né? antes. Tapar o sol com a peneira, né? Você vai Sim. se cegar, né? Eu estava vendo uma pesquisa deles falando que tem indícios de compulsão, a chance desse cara continuar compulsivo é violentíssima, né? Então, tentar exatamente, né? Você não deixar
acontecer esse evento de pessoa passar a ter compulsão por outro vício, né? É uma situação terrível. Nossa, é complicadíssimo. É complicado porque, E assim, que mais? também Ah, manter o obeso também aumenta a chance dele ter mais compulsões, né? Ele trocar ou acrescentar na compulsão de comida o álcool e as drogas. Então, é uma linha perfeito. muito tênue, né? A gente precisa sempre pesar os dois lados e tentar achar um lado comum, ou um lado que seja bom, mas que precisa ser uma coisa que o adolescente queira muito, esteja disposto, né? E a família também esteja disposta, porque precisa cuidar por um longo período. Uhum. O tem que ter esse entendimento todo da família, dos amigos, né? Porque também existe um certo meio preconceito aí com a própria cirurgia bariátrica, né? Tem pessoas que acabam abordando como a cirurgia fosse o caminho fácil para emagrecer, né? E a gente sabe muito bem que não é isso, não tem, é uma doença crônica mesmo, uma doença de longa duração, de vida inteira que a pessoa tem, e que muitas vezes o passo da cirurgia é uma forma desse tratamento, né? A gente tem isso em mente para o médico, começa já aí, né? Porque às vezes o próprio médico já tem esse preconceito, por ser um procedimento relativamente novo, né? Principalmente os mais antigos que tinham, muito assim, mas é um procedimento que é relativamente novo. Então essa mentalidade que a pessoa opera e, nossa, foi pro lado fácil, operou, resolveu, né? Essa mentalidade a gente também não pode deixar apropriar, a gente não pode deixar aparecer. Eu acho que isso é um ponto muito importante, Pedro, porque assim, a gente tem muito isso que emagrecer é fechar a boca e fazer exercício e fosse fácil, né? Cara, estatisticamente, o paciente obeso mórbido com IMC maior do que 40, ele tem 2% de chance de emagrecer sem cirurgia. 2%. É um número muito, Nossa. muito, muito baixo, né? E esse 2% dele emagrecer, desses 2%, mais da metade não sustentam a perda de peso por 2 anos. Então, Nossa. assim, o resultado clínico para a obesidade mórbida, e é importante ressaltar isso, que eu estou falando de obesidade mórbida, não é o cara que precisa perder 10, 15 quilos, é o menino que tem 40 quilos a mais, 45, é o menino que tem 15 anos e está pesando 150 quilos, né? Então, Uhum. a cirurgia é extremamente importante no tratamento desse paciente. E aí existe um outro lado, que os cirurgiões bariátricos também começaram uma história antes, que é assim, a gente agora cura a obesidade, cara, opera que o cara emagrece e resolve tudo. Que é uma puta de uma besteira também, né? Então, assim, é uma doença crônica, é uma doença recidivante, é uma doença difícil de tratar, multifatorial, mas que a gente precisa ter a cirurgia como opção e oferecer a cirurgia para quem realmente precisa, e não ficar achando ou colocando a culpa nisso. Então, eu costumo falar isso muito com um nutricionista que, eu tenho paciente que emagreci, tenho, mas quantos pacientes não foram a nutricionista já por vergonha ou por medo, ou quantos passaram numa consulta e nem voltaram porque não perderam peso, não ganharam peso e falaram, eu não vou lá para tomar xingo. A gente trata a obesidade muito na porrada, né? Muito assim, não perdeu, você não fez nada, você não fez sua parte, você não cuidou. E a gente esquece que existe uma série de coisas envolvidas. Então, a gente precisa pensar em oferecer a cirurgia para quem precisa. Quem precisa não é o menino que perdeu o pai e engordou 30 quilos em 6 meses. Não, não é esse caso. Mas é aquele menino que é gordinho desde pequeno, é obeso desde pequeno, a família inteira é obesa, está passando por uma série de dificuldades. E assim, falar em atividade física para obeso é complicado demais. Se para o adulto é complicado, você imagina um moleque de 14, 15 anos, obeso mórbido, ir para academia, fazer exercício, ir para o time de futebol da escola. Cara, é um preconceito Pô, a ferrado cara para bater. que ele vai sofrer, né? Pô, acaba colocando a cara ali para bater, né? A gente sabe que o Sim, processo de emagrecimento, ele tem relação nós falamos que ele come muito, ele come o dia inteiro, mas
ou ele já tem uma resistência à insulina, por exemplo, ele já tem uma dificuldade de manter aquele nível de glicemia ali, então na hora que ele vai comer, ele sente uma fome voraz. Tem isso também, existe esse tipo de situação, né? E existe um mecanismo regulador no obeso que a cada 10 quilos que ele perde, ele aumenta a necessidade calórica dele em quase 50%. Então, assim, o organismo também tem uma série de alterações hormonais que fazem esse obeso entrar num ciclo vicioso. E eu gosto muito de uma frase que é o seguinte: se emagrecer fosse tão fácil como todo mundo fala, quando alguém emagrece de verdade, ele não recebia tanta pergunta do como ele fez, né? Então, assim, todo mundo fala, é só fechar a boca e parar de comer e fazer exercício. Aí você pega um cara que emagrece 15 quilos, cara, ele numa festa vai ser abordado por todas as pessoas perguntando o que ele fez, o que ele tomou, como é que ele conseguiu. Então, não é tão fácil. Se todo mundo sabe a fórmula mágica, por que impressiona tanto quando alguém consegue um emagrecimento considerável nessa história, né? Esse ponto é um ponto importante que você falou, né? Porque as flutuações, né, relacionadas à perda de peso, esse efeito sanfona, né, que é aquele, né, dos anos Sim, 80, eu ouvia isso fantástico falar quando eu era criança, do efeito sanfona. E eles podem até ser mais prejudiciais para o organismo, né, do que sem dúvida. a obesidade em si, né. Esse ganhar de peso, ele pode trazer grandes consequências. Isso é. Então, eu acho que... manda. Não, tô de acordo. Manda Acho que aí. é isso. A gente fica, às vezes, emagrece 10, ganha 15, emagrece 5, ganha 15. E isso também é extremamente complicado, né? É a pior coisa. É que a nossa relação com a comida, né, é muito complicada, né, nesse mundo moderno, né? A pessoa às vezes come para se consolar, come para se premiar, como eu falei. Belisca o dia inteiro, a gente é humano, mas o nosso mecanismo de ganho de caloria classicamente não seria beliscando, era grandes refeições, né? O humano caçava, matava e aí trazia carne e comia toda aquela carne até guardar tudo e passava um tempão sem comer. Então, essa era a forma da tribo comer, né? Da tribo ter essa relação com a comida que acabou se perdendo um pouco, né? Sim. Ó, o Vitor fez uma pergunta aqui. O Vitor fez um favor para a gente perguntar fora daquela caixa maluca, que seria o quê? No mundo, como é que é, Vitor? Num grupo perfeito de acompanhamento para perda de peso, ó, quem seriam os protagonistas para a gente aí? O que você diz para a gente? Eu acho que, assim, um grupo... perda de peso, a gente fala em grupo multiprofissional, né? Então, uma coisa interessante é que o especialista em obesidade não é o gastro, né? O especialista em obesidade é o endocrinologista, né? Então, a gente precisa ter um endocrinologista, precisa ter um nutricionista, um psicólogo e um educador físico ou fisioterapeuta. No adolescente é mais tranquilo, mas se você pensar um pouco no adulto, normalmente precisa ter um cuidado maior, porque o paciente que já tem lesão, ele precisa ter um acompanhamento mais específico. E aí, na verdade, o gastro ou o cirurgião, ele entra como parte dessa equipe para oferecer uma opção a mais no tratamento. Então, isso é um ponto bacana. Não é ou cirurgia ou tratamento clínico. É cirurgia mais tratamento clínico. Nunca, fez cirurgia, não precisa mais no psicólogo, no nutricionista, não. A cirurgia entra na história de sempre. Mudança de hábito alimentar, atividade física, isso nunca vai deixar no tratamento da obesidade. Então, é cirurgia mais o tratamento clínico todo. E aí, lembrando que o especialista em obesidade, quem trata a obesidade de forma clínica, que sempre deve ser a primeira opção e a primeira tentativa, é o endocrinologista. Começar pela endócrina, ver a parte toda clínica, né? Para ver se não tem nenhum desarranjo hormonal, nenhuma alteração hormonal que vai estar promovendo esse ganho de peso também, né? Que a gente sabe que é hormônio, né? E aí já pode entrar nessa abordagem, né? Dependendo de como for o grau da obesidade, como for o tempo da evolução da obesidade, ela vai ter um cuidado muito maior, né? Daí tem que criar essa equipe mesmo. A pessoa tem que ter para emagrecer não é um só, né?
É Não, na muito verdade difícil, muito a gente complicado. tem muito trabalho disso, né? O paciente que opera e que faz segmento multiprofissional a longo prazo são os melhores resultados, né? Porque a gente consegue ir mantendo o tratamento. E é como o cara que tem pressão alta, que tem diabetes, ele precisa ir no médico frequentemente, nem que seja para ouvir que está tudo bem, entendeu? Mas esse paciente obeso, ele precisa manter o acompanhamento multiprofissional eternamente. Eu costumo brincar que eles falam assim, e eu volto com o senhor até quando? Eu falei, até quando eu morrer ou você, quem for primeiro, mas a gente tem que seguir pro resto da vida Quem for... junto, né? Então, Segue junto para sempre, tá certíssimo, Otávio, porque como é multifatorial, né? Você pode ser novamente atacado ali de outros lados, né? sim. Então, a pessoa psicologicamente, física, o cara faz uma lesão, ele pode voltar a ganhar peso. O cara faz uma depressão, tem uma perda na família, pode ganhar peso, perde emprego, pode ganhar peso. Essa pessoa está sempre ali andando na corda bamba, né? A Vitor está perguntando se tem grupos desse tipo de. Vocês fazem grupos de multiprofissionais? Como é que você faz? Hoje a gente tem uma equipe multiprofissional, né? Trabalha junto, a mesma equipe trabalha junto e o paciente que vai ser submetido à cirurgia, ele faz acompanhamento multiprofissional com a nossa equipe. E aí isso é uma coisa que eu sou bastante chato, porque assim, para operar no nosso grupo, ele tem que seguir na nossa equipe. Eu acho isso muito mais importante do que aquele paciente ou aquele cirurgião que fala assim, eu preciso de um laudo do endocrinologista, do nutricionista, do psicólogo, e o cara traz uma série de laudos e ele opera, e aí eu costumo brincar que aí quando dá problema, os papeizinhos e os laudos não falam, né? Então, a gente precisa trabalhar isso de forma conjunta, né? Não existe, o cirurgião bariátrico é mais importante que o psicólogo. Todos têm o mesmo grau de importância. O cirurgião ganhou uma importância porque ele faz o procedimento que é o sonho das pessoas, ou é aquilo que elas estão buscando, mas a importância do cirurgião é a menor de todas. Quem cuida e trata de obesidade é o psicólogo, é o nutricionista, é o educador físico, é o fisioterapeuta e é o endocrinologista. O cirurgião faz a parte da cirurgia, mas é extremamente importante que exista um grupo. E a gente tem um grupo bem formado e bem orientado. E a gente não opera ninguém com menos de 2 meses de acompanhamento no grupo. Isso é período mínimo, né? O período máximo, por exemplo, o adolescente, a gente normalmente tenta levá-lo aí para 6 meses, 8 meses, até um ano de acompanhamento para que esteja a coisa bem entendida, esteja bem esclarecida e ele mostre que ele está disposto a tudo aquilo. Ele passou por tudo para não para querer aquilo que ele foi buscar e não simplesmente eu vim para operar e vamos ver se dá certo, né? Então, acabou, né? É uma situação até que diferente, né, com relação a essa a abordagem clássica do cirurgião, né? Porque o cirurgião muitas vezes acaba trabalhando sozinho, nessas situações, né? Mas nesse momento você vai ver que sem o outro grupo para manter o que o cara fez aí, que o Paulo fez na cirurgia, você tem chance de perder aqui. Existe a recidiva, né, Paulo? Sim, a gente costuma brincar que há 20 anos atrás a gente discutia como tratava a obesidade, né? E hoje, para a gente que vive tratando obesidade, é muito claro que a cirurgia trata a obesidade muito bem, com resultados muito bons. E agora a nossa dúvida é outra. A nossa dúvida é como tratar a recidiva da obesidade. E aí a gente sabe que tem a equipe multiprofissional, tem, e aí hoje se discute se a gente tem possibilidade de segundo procedimento cirúrgico, porque quando a cirurgia foi bem conceituada, bem estabelecida, todo mundo pronto, resolveu. E a gente viu que tem pacientes operando e pacientes reganhando peso e se tornando obesos mesmos com a cirurgia. E há um tempo atrás a gente teve o mesmo comportamento que se tinha com a obesidade. Agora é problema dele, eu já dei a segunda chance dele. Mas se a gente for pensar, Pedro, por exemplo, o cara que opera de um câncer, ninguém culpa ele de nada, ele opera do câncer. O câncer recidiva, você vai tentar operá-lo e tratá-lo até você não ter mais alternativas. Então, isso é uma coisa hoje que a gente tem na obesidade. A gente
vai buscando e vai tentando alternativas e sabendo que as alternativas cirúrgicas não são sempre as primeiras opções, pelo contrário, a gente sempre tenta devolver esse paciente. O paciente operado, ele tem o seu metabolismo alterado para sempre, então é um paciente que vai perder peso com mais facilidade do que ele tinha antes de ser operado, mas a gente precisa entender que a doença ela é grave, ela é difícil e ela mata muito, né? Então a gente acha que a obesidade é só questão de bullying, é só questão de estética, e não é. O Covid veio mostrar isso para o mundo, mas isso a gente já conhecia faz muito tempo. O obeso ele morre de 6 a 8 vezes mais do que o indivíduo não obeso. Então isso é um problema de saúde bastante sério. Ah, mas é uma saúde pública, né? A gente já está vendo que uma quantidade de pacientes que podem sucumbir a situações que não, teoricamente, não teriam essa, esse poder de fazer, né? A É, Rita te perguntou algum remédio atrapalha o emagrecimento. A Rita, classicamente os corticoides, né? O corticoide favorece esse inchaço, o edema, né? Ele classicamente é um medicamento que aumenta muito o ganho de peso, né? sim. O que mais? E acho Ah, que e uma coisa que você gastrocirurgia, falou melhor que... também, Ah, é, ah, que é bacana, né? Você falou aí que... Esqueci agora. É, já falei. no privado e no público, né? A gente teve, Hum, no último ano, quase 2.000 adolescentes operados no sistema privado de saúde. cuidado isso. E a gente Uhum. não tem 5 pacientes operados por ano, adolescentes, considerando 16 a 18 anos, não estou nem falando em idades mais baixas, no sistema público de saúde. Então, o SUS trata a obesidade muito mal, seja no adolescente. No adolescente não existe tratamento pensando em questão de cirurgia, né? E se a gente pensar mesmo no adulto, a fila de espera média é de 2 a 3 anos para se conseguir fazer uma cirurgia bariátrica, quem consegue entrar em algum tipo de programa. Então, existe uma discrepância, infelizmente, muito grande, serviço público e serviço privado, principalmente falando de adolescente. O adolescente no serviço público é quase um milagre você ter um adolescente que vai ser operado mesmo com indicação. Fica ignorado, né? O paciente fica ignorado na situação, né? Sim, É complicado. Até acho que o Fantástico fez um bom serviço de mostrar, porque, na verdade, muita gente não fazia ideia. Até mesmo eu tinha ainda uma dúvida, tinha caído já para 16 mesmo, que se aquilo era indicado para os adolescentes. Né? Então acabou sendo até nossa, olha, se o adolescente está aí, 16 anos, na cadeira, né, jogando videogame o dia inteiro aí, pensa, avalia. Pode ser que ele precise fazer uma cirurgia para resolver essa obesidade, né? é, é, Que o Victor falou, ó, ter o controle antes, o pediatra consegue suprir na infância a obesidade, né? Um controle antes de chegar no caso da cirurgia, muitas vezes sim, Victor, se a pessoa tiver um acompanhamento regular, né? Então, é o pulo do gato, né? Se você já detectou que aquela criança tem uma tendência ao ganho de peso, tem uma família com sobrepeso, obesidade ao redor, e que a alimentação daquela casa já é uma alimentação bastante focada em calóricos, né, doces, gorduras e tudo, a gente percebe que aquela criança vai ter que acompanhar muito próximo mesmo. Ela é fácil de resolver, teoricamente, pela dieta, fácil. É mais fácil a criança. Mas teria que mudar o ambiente inteiro da casa. Então, muitas vezes você tem que ter um acompanhamento muito próximo. Muitas vezes a gente consegue evitar que tenha uma obesidade maior ali numa vez, mas a palavra-chave aí é acompanhamento. É seguir esse paciente. Que nem o Paulo falou aí. e eu acho Do que grupo todo seguindo. Todo. é importante que a gente consiga acolher esse paciente, né? Porque o que a gente vê muito é o paciente que ele passa numa consulta com o médico, ou ele passa com o nutricionista e ele volta com ganho de peso e ele é escrachado, né? Não é que
tentei entender, vamos. Não, ele é escrachado, cara. Você não faz nada disso, não sei o quê. Se você não perder peso, nem apareça mais aqui. É aí que ele não vai mesmo, né? Então, é importante que tenha acompanhamento, mas é importante que as pessoas que lidam com obesidade entendam que esse paciente precisa se sentir seguro e acolhido na doença dele. Não que, agora é problema seu, eu já fiz aqui, eu já dei a lista de alimentos, se você não seguiu, você que morra com a sua obesidade, que não é responsabilidade minha. Então, acho que isso é um ponto bacana para a gente colocar também. Então, por isso que conforme foi vindo esse tratamento e conforme você falou, né? O pessoal foi percebendo que a manutenção dessa após a cirurgia ou da obesidade, ela é a nova pergunta, né? É a nova pergunta mesmo, é o novo questionamento. Como manter a pessoa fora dessa linha de obesidade aí? Sim. E a gente sabe que a recidiva existe, né? Sem dúvida. Muito bom, Tadeu. E aí? Tá bom, né? Sobrou mais alguma dúvida aí? Não, Deu uma hora, né? Somei meia hora de uma para meia hora do outro. Não, acho que foi bacana. O ruim é que a outra acabou perdendo, né? O meu celular que travou totalmente. Aquela coisa que tava a palavra travada aí, cara, foi porque o celular estava totalmente travado aqui. Então, a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo. A gente faz outra. Faz, com certeza. Te junto umas perguntas e marca outra aí, sem dúvida. Vamos marcar, vamos fazer. A Rafa, nossa paciente, colega, amiga. Tá firme. Tchauzinho. Pedrão, obrigado. Beleza, então? Fechado? Tamo. Pô, eu que agradeço, porque o Vitor é nosso brother, o Vitor vai mandar mais perguntas depois. Não, você não atrapalhou nada, não, fica tranquila, que o problema é que aqui, essa velharia aqui, você já sabe, né? Sim. Mas aí, a gente vai, a criançada vai ensinando a gente vai melhorando. Isso, exatamente, perfeito. Tchauzinho, Pedrão, muito obrigado. Grande abraço, boa noite aí para todo Valeu. mundo. Até a próxima. Boa noite. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. Já voltaremos com mais lives. Isso aí. Abraço.